Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Estamos de volta para mais um episódio de Fogo e Fúria. Esta semana, 2 dias mais tarde. Pedimos desde já desculpa. Viva Pedro Correia. Viva Ruben, tudo bem? Eu sou o Ruben Martins e está tudo ótimo, Pedro. Vamos a mais uma semana de análise sobre a realidade política norte-americana, quando continuamos num cenário meio... Bem, estamos em noite de Halloween, portanto, meio assustador, mais uma vez. Tem sido uma constante nos Estados Unidos. Os vouchers alimentares podem começar a falhar neste sábado. As cidades e os estados vão a votos na próxima terça-feira. A administração pública norte-americana continua em shutdown, está paralisada desde dia 1 de outubro, sem financiamento aprovado pelo Congresso, e estamos a aproximar-nos de um prazo a partir do qual este impasse vai mesmo começar a doer no bolso de milhões de norte-americanos. Pedro, isto é uma situação mesmo muito complicada. É muito complicada, embora com alguns desenvolvimentos nas últimas horas, mas resumidamente o que se passa é que há um grande programa de assistência alimentar que é um dos poucos sinais de um Estado social nos Estados Unidos, que é coisa que não tem a mesma dimensão que tem noutras economias avançadas, ou em Portugal, nomeadamente. Há um programa de assistência alimentar de vouchers que se chama SNAP, Programa de Assistência Nutricional Suplementar. Serve 42 milhões de norte-americanos em dificuldades económicas, ou com doenças crónicas, ou pessoas idosas que já não podem trabalhar e que não têm dinheiro para comprar a comida no supermercado. E esta ajuda é um cheque, em média, de $188 para cada beneficiário, que ajuda 1 em cada 8 americanos, portanto é mesmo um programa de grande dimensão. E o que se passava, pelo menos até há poucas horas, era que a administração Trump dizia que este programa ia ficar sem dinheiro a partir de sábado e que, portanto, ficavam os cheques carecas e que não havia possibilidade dos seus beneficiários irem às compras para comprar alimentos. O que é que se passa? Enfim, o que é a origem disto tudo? Nós já falámos, desde dia 1 de outubro, a administração pública norte-americana não tem ou não está autorizada a contrair nova despesa, a endividar-se, a gastar para lá dos fundos de que dispõe, e precisa da autorização do Congresso, ou nomeadamente do Senado, para contrair nova dívida. Isto é uma coisa que acontece ciclicamente. Nós já temos acompanhado isto ao longo dos anos. Desta vez não, isto funciona mesmo assim. Os republicanos, neste momento, no poder, em maioria, precisam de uma maioria qualificada. Portanto, em 100 senadores, não bastam 51, têm de ter 60. Portanto, estão sempre dependentes de algum apoio dos democratas. Este ano, ou pelo menos este semestre, os democratas não querem dar o seu voto para um novo ciclo de despesa na administração pública, sem que os republicanos desistam de outra medida impopular, que é o fim dos subsídios federais para que as pessoas possam comprar o seu seguro de saúde num país que não tem SNS e que tu precisas mesmo de um seguro de saúde. E pronto, entramos em shutdown, não havendo então esse voto no Senado, já houve 13 votações, os republicanos não conseguiram fazer avançar a nova autorização, os serviços públicos estão em cascata a começar a paralisar, e este dia 1 de novembro, este sábado, era particularmente importante, porque poderia então parar o SNAP. No entanto, nas últimas horas, há ordens de 2 juízes federais ao governo norte-americano para que recorra a um fundo de emergência que existe dentro do Departamento da Agricultura, que é o departamento que tutela este programa alimentar, e que permitiria continuar o seu funcionamento para lá de sábado, pelo menos por algumas semanas, enquanto o Senado continua a discutir o novo pacote orçamental. Bom, a questão é que a Casa Branca diz que aquele dinheiro é mesmo só para emergências, só para ajuda alimentar no caso de um furacão, num caso de um tornado, embora um dos juízes federais, uma juíza federal do Massachusetts, diz, bom, se isto não é uma emergência, eu não sei o que é uma emergência. A partir de
1 de novembro, 42 milhões de norte-americanos podem ficar sem dinheiro para comprar comida. Portanto, vamos ver qual vai ser a reação agora da Casa Branca. Há sempre a possibilidade de Trump fazer o que tem feito frequentemente, que é aparecer como salvador de uma crise que ele próprio criou, não é? Então, agora nas próximas horas, ainda sexta-feira ou talvez durante o fim de semana, pode ser que Donald Trump apareça a dizer que afinal dá dinheiro para pagar a ajuda alimentar. Ou então vamos ver se os republicanos vão avançar para uma fase muito perigosa deste jogo político, que é utilizar a fome como ferramenta de pressão sobre os democratas, para os democratas aprovarem as suas medidas orçamentais. Isto porque, obviamente, a Casa Branca e os democratas culpam publicamente aliás, a Casa Branca e os republicanos culpam publicamente os democratas por este impasse orçamental. Apesar de as sondagens, segundo as sondagens, uma maioria dos norte-americanos, ou uma pluralidade dos norte-americanos, entende que a maior responsabilidade está do lado dos republicanos e não dos democratas. Vamos ver como é que isto corre. Há bastantes até republicanos, políticos republicanos, como o senador Josh Hawley do Missouri, que até é trumpista, a avisar que isto está a ficar muito complicado e tem de haver uma solução e que não interessa se a culpa é dos republicanos ou dos democratas, o programa ali de assistência alimentar e tantos outros não podem efetivamente falhar. Portanto, isto está a ficar muito apertado, é na saúde, é na alimentação. Nas últimas horas também há alertas na gestão aeroportuária para se esperar muitos atrasos nas próximas horas e dias. Isto porque já há muitos controladores aéreos que esta semana já não receberam salário e que, apesar de estarem obrigados a trabalhar mesmo sem receber, muitos estão a meter baixa em forma de protesto, ou porque, enfim, não têm sequer dinheiro para ir trabalhar. E, portanto, isto está todo um efeito em cascata agora nos aeroportos. Há muita coisa, ou seja, isto está a ficar muito pesado e muito doloroso para os norte-americanos comuns e não é apenas uma brincadeira política em Washington. E isto numa altura em que estamos num período eleitoral, Pedro, porque o país vai a votos nesta próxima semana, ou pelo menos parte do país. Que eleições é que vamos ter? É isso. Vai haver várias votações importantes em que, em muitos casos, podem ser também já um referendo a este segundo mandato de Donald Trump. Destaca-se as autárquicas de Nova Iorque, de 4 de novembro, de que já falámos também, em que as sondagens continuam a colocar o Zoran Mandani, um político da ala mais à esquerda do Partido Democrata, à frente de Andrew Cuomo, que era o antigo governador de Nova Iorque, um tipo conotado com a ala mais centrista e institucional do partido. Está também à frente de um candidato menor de republicano, que é o Curtis Sliwa. E agora já o efeito da desistência do Eric Adams, que era um mayor que se recandidatava, um mayor democrata muito impopular e que se foi aproximando de Trump porque Trump lhe deu um perdão num caso de corrupção. Agora já o efeito nas sondagens da saída do Eric Adams, há de facto uma pequena subida do Cuomo, ainda assim o Mamdani está 10 pontos à frente do Cuomo, ou seja, ainda é uma vantagem de 2 dígitos, no caso de 44% sobre 34%, segundo a sondagem mais recente. Esse é o grande prato da terça-feira eleitoral, mas também temos 2 eleições gerais em Nova Jersey, um estado de grande com uma forte comunidade portuguesa, e no estado da Virgínia, a Virgínia tem uma particularidade, é que é um estado que está ali colado à capital Washington DC, portanto tem grande parte da população é funcionária pública, grande parte dessa população tem sido lesada por despedimentos, cortes, etc. e tal. Então é garantido que vai haver ali governador, neste caso uma governadora democrata, Abigail Spanberger. No caso de Nova Jersey também será mais ou menos líquido que haverá um governador democrata novamente, uma governadora democrata, Mickey Sherrill. Portanto, vamos ter 2 governadoras democratas eleitas na terça-feira, se as sondagens baterem certo, obviamente. No caso de Nova Jersey, por exemplo, Trump
teve uma grande subida em 2024, fez grandes avanços no eleitorado negro e latino, portanto vamos ver. E por fim, entre muitas outras eleições autárquicas, Boston também vai a votos, há uma espécie de referendo na Califórnia, é um referendo a uma alteração legal que vai permitir avançar com o tal novo mapa eleitoral que vai ter muitas consequências nas eleições intercalares de 2026 para o Congresso, e com que os democratas querem anular um novo mapa eleitoral, também foi aprovado no Texas, que rouba lugares aos democratas. Agora são os democratas que vão tentar roubar lugares aos republicanos. Esse referendo vai ser muito importante. Há uma grande mobilização também de todo o Partido Democrata, até de Barack Obama. Barack Obama, que, enfim, os presidentes, quando saem da Casa Branca, em regra, têm um certo resguardo, e ele disse diretamente: os republicanos estão-nos a roubar, agora é tempo de nós repormos a justiça, aprovem a proposta 50, que é o nome desta proposta, desta emenda legal, que vai a votos na terça-feira. Enfim, vai ser uma noite eleitoral muito interessante, que em teoria vai penalizar Trump, embora nunca podemos dar nada de garantido nas eleições norte-americanas. O que também é certo é que Donald Trump parece que abandonou essa ideia de eventualmente voltar a concorrer a um novo mandato na Casa Branca, algo que é absolutamente inconstitucional e que, mesmo que ele queira alterar a Constituição, é impossível no contexto atual dos Estados Unidos, tendo em conta a maioria que existe, e portanto parece que Donald Trump finalmente ganhou essa consciência de que qualquer outro mandato presidencial futuro é pura imaginação, já que não é mesmo possível em termos constitucionais. Vamos ver, não é? Trump muda de ideias todos os dias, incluindo sobre dossiês muito importantes como a Rússia e a Ucrânia, não é? Mas esta semana, na terça-feira à noite, durante a sua viagem no Extremo Oriente, a bordo do Air Force One, e em conversa com os jornalistas, quando lhe perguntaram novamente sobre essa ideia de um terceiro mandato, que ele e os seus aliados têm referido frequentemente, ele disse: bom, se ler a Constituição é bastante claro, eu não posso concorrer. E é uma pena, porque os meus números são fantásticos, mas temos outras pessoas fantásticas que também podem concorrer. Grosso modo, estou a parafrasear, foi isto que Donald Trump disse. Portanto, há aqui a consciência de que ele legalmente não pode fazê-lo. Ainda se chegou a falar dessa hipótese de ele ir como vice-presidente e depois acabar por assumir o mandato, não é? Mas parece não vai avançar. Também foi importante o Mike Johnson, o líder da maioria republicana na Câmara dos Representantes, ter dito também que a Constituição era muito clara, que Trump não podia recandidatar-se, e qualquer conversa de Trump sobre este tema era o presidente a trollar os adversários. Especula-se que, de facto, Johnson poderá ter falado diretamente com Trump e explicado: meu amigo, tu não podes fazer isto. Portanto, agora eu diria que resta saber quem é que são essas boas pessoas que Trump fala para o suceder. Enfim, será J.D. Vance, o vice-presidente? Isso era o mais provável. Pode ser o próprio filho, uma sucessão dinástica, Donald Trump Jr., ou talvez outro nome republicano de maior projeção, como no Senado o Josh Hawley ou Tom Cotton, ou talvez Marco Rubio, que tem tido uma pose de aparente estadista no desempenho do seu cargo de chefe da diplomacia norte-americana. E depois há sempre as cartas fora do baralho que podem aparecer numas primárias republicanas, como Marjorie Taylor Greene ou Tucker Carlson, que são apoiantes de Trump, mas não apoiantes cegos de Trump. Ou, enfim, também pode haver um candidato financiado por Elon Musk ou por Silicon Valley, que seria a partida Vance. Vance é muito próximo de Silicon Valley, mas há muitas dinâmicas internas no universo trumpista que claramente não é um monólito. Há várias tendências em concorrência. Portanto, olha, acho que vamos ter um ano ou dois também muito animados, até começarem a surgir nomes um bocadinho mais consensuais. E cá estaremos para acompanhar semana após semana. Um abraço, Pedro Correia. Um abraço, Ruben. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa,
Há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.